E o que mudou na sua cabeça quando você começou a ter resultado assim consistente? O que você diria para quem está pensando em começar ou para quem está começando e às vezes está nesse momento de desafio? Tô com esse cliente e eu vi ali uma responsabilidade, porque o Sim, corretor estava com o cliente, precisava do produto para atender aquele cliente. E às vezes o corretor fica ali meio triste, que é o sim. normal de todo ser humano. O que você considera como indispensável para esse corretor fazer ou ter no início? Estratégia, bastidores e os segredos de quem domina o mercado imobiliário. Venda Mais com o Luiz Renato. Conectamos você aos corretores e gestores campeões que estão mudando o jogo do mercado imobiliário. O seu próximo nível de vendas começa agora. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Venda Mais com o Luiz Renato, um podcast que abre a nossa imobiliária, que é uma empresa líder de mercado em Belo Horizonte. Aqui não tem historinha de palco não, aqui é bastidor de uma empresa líder de mercado que entrega resultado de verdade. E na conversa de hoje, estou recebendo aqui minha queridíssima Jussara Pimenta, que foi a nossa captadora campeã de vendas em 2025. Jussara, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de recebê-la aqui e a gente ter um bate-papo, uma conversa muito rica sobre a captação, que eu tenho certeza que você vai contribuir muito com o nosso ouvinte aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Luiz, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer fazer parte dessa empresa, assim, de estarmos caminhando juntos, né, e conquistando, né, assim, é muito importante para mim fazer parte da Luiz Renato Imóveis. Para a gente é motivo de muito orgulho, como já te falei diversas vezes. Mas antes da gente entrar na captação, que é a pauta aqui, né, queria que você nos dissesse o que a Jussara fazia antes de entrar no mercado imobiliário. Enfim, já trabalhei em vários setores, né? Mas sempre ali na comunicação. Já fui recepcionista, já trabalhei em loja. Sempre lidando com o público. Isso, sempre lidando com o Legal, público. legal. Nunca fiquei sem fazer nada, né? Mas sempre voltado para essa área de comunicação ali com o público, E de atendimento, né? contato com as pessoas. Isso. Legal. E você já me disse que você iniciou numa imobiliária trabalhando na parte financeira, na parte administrativa, né? E como é que foi isso? Como é que foi essa mudança? Entrou no ADM, ajudando ali no operacional de da empresa, e por que de repente você falou, opa, quero ir para captação? Da onde que surgiu essa ideia? Assim, eu vi a oportunidade, de crescer profissionalmente, né, Ok. porque eu estava num setor que eu era limitada, tanto profissionalmente e financeiramente, né. Eu vi que naquele setor que eu estava, eu não teria condições de realizar os sonhos que eu tinha. Então, fui para captação, iniciei, o setor de captação. Legal. Acaba que o nosso mercado, o grande legal dele, né, é que não tem teto, né? A Isso. corretagem é isso, né? Ele te dá a possibilidade de realizar os seus sonhos, É né, isso. você não fica limitado. Corretagem é linda, por isso que eu sou apaixonado pela corretagem, porque o que eu já vi de gente se transformando pela corretagem é maravilhoso. Eu mesmo sou uma dessas pessoas também. Muito legal. E me conta aqui, Jussari, como é que foi a primeira vez que você foi captar imóvel? Você resolveu entrar na captação. Ok. Mas como é que foi a primeira vez que você resolveu, que você foi lá para captar um imóvel? Luiz, foi muito importante. Eu tinha o meu gestor, né, que é o Felipe, e ele me acompanhou, então não tive tanta dificuldade. Na primeira vez que eu fui fazer a captação de um imóvel, ele me acompanhou, me ensinou ali a abordagem Legal. com o Ele foi proprietário. junto. Isso, ele Legal. foi junto comigo. Então, ele me ensinou abordagem com o proprietário. A gente foi para fazer o material de divulgação. Então, ele me mostrou os melhores ângulos. Ó, faz desse jeito, é assim que tira foto. Então, foi muito tranquilo, porque eu tive esse apoio do meu gestor comigo, me ensinando, né, me Que é o passando Felipe, que é um excelente gestor. O isso, Felipe me é o nosso passou. gestor aqui da empresa de captação, né? O Felipe é fera. E ele me passou tudo que ele sabia, assim, sem se entregou, né? Tudo Legal. que ele aplicava, ele passou para mim. Então, Sem esconder nada. isso fez toda a diferença Que para mim. legal, que legal. Você já me contou que você entrou no mercado imobiliário, né? Tem basicamente 10 anos, e na Isso, captação basicamente há 3. Ou seja, você isso. basicamente iniciou
aqui na nossa empresa, Foi, como captadora, né? justamente. E eu queria saber como é que foi no início aqui na empresa, como é que foi esse início de processo? Foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Conta aqui para a gente, porque muita gente às vezes está na dúvida, quero entrar na captação, porque é mais fácil, não, a venda é mais fácil. No final do dia, o captador é um corretor, você é corretora, todos nós somos corretores, né? Mas como é que foi o início voltado 100% para a captação? Assim, como todo início, é difícil, né? E no início a gente olha muito ali para ter resultado, né? No nosso caso, o resultado que é a venda. Sim. Então, nos primeiros passos aqui na Luiz Renato Imóveis, tinha aquela pressão, nossa, não estou vendendo, não está tendo visita nos meus imóveis, então ficava aquela ansiedade natural, Natural. né? De todo começo. eh, e foi quando eu resolvi focar, né? Só captar e não olhar para esse resultado da venda, que com o trabalho ele iria acontecer naturalmente. Então eu foquei em trazer os Só no teu produtos. processo. Isso, no meu processo. Acaba que você recebe quando o imóvel é vendido. Isso. Só que você não tem nenhuma interferência se vai vender ou não, porque você capta e a equipe de vendas é que vai vender, E né? se a gente fica focado só ali no resultado, não está tendo venda, não está tendo visita no meu imóvel, eu acabo tirando o foco, né, do meu trabalho, porque aí eu não consigo trabalhar bem, eu não estou com Verdade. cabeça, eu fico Você preocupada, desfoca completamente. ainda mais mulher, fica chorando, nossa, né, fica reclamando. Então, eu parei de olhar para esse lado e falei, não, vou só captar. Que legal, que Tanto legal. que foi algo que eu trouxe para mim, tipo assim, não ficava olhando, nossa, já captei quantos esse mês? Porque eu sou ansiosa. Então, eu não ficava olhando, nossa, só captei tanto. Eu foquei Só 100% produzir. só em produzir. E assim, e no início que você falou agora, óbvio que não é fácil, mas qual que foi o maior desafio ou dificuldade que você enfrentou quando você iniciou na captação? O que que você diria para quem está pensando em começar ou para quem está começando e às vezes está nesse momento de desafio e assim, e o que eu percebi, porque conheci, vi de perto a sua evolução, que foi assim muito, muito bacana, a gente sabe do seu resultado é indiscutível, ganhou 2024, ganhou 2025, 25, mas para quem está começando, o que que você viu de desafio? Qual que é a dificuldade? Porque as pessoas às vezes no primeiro param. Sim. E o que que você enxergou nesse momento? O que que foi o maior desafio? O maior desafio para mim no começo foi que eu não conhecia o mercado, porque, embora eu já estava dentro de uma imobiliária, mas é bem diferente o setor que eu estava. É porque você era administrativa, né? Isso, administrativo era um outro contexto. Outra atividade completamente diferente. Isso. E aí, quando você vem para a captação, os corretores às vezes te passam uma demanda. Olha, eu estou com um cliente que quer um prédio, um apartamento de 4 quartos, metragem tal, e eu não sabia, não conhecia prédio, eu não sabia tipologia. Então, era difícil para mim identificar o produto que ia se encaixar para aquele Entendi. cliente, né? Então, muitas vezes o corretor vinha, eu ficava sem jeito, às vezes, de falar, não, não conheço. Ele falava de um condomínio, assim, Legal que eu falar, não sei o que que não é. sei, não estou nem, né, E o pior sabendo é o que que você está E o falando mais com legal é ele. que alguns corretores mais maduros, né, eles falam os nomes dos prédios, né? Sim, Então você não dos tem prédios. ideia, às vezes eles Aí, estão às vendo, eu não sei vezes, onde é que fica. eu saía ali, nossa, deixa eu procurar o nome do prédio. Às vezes tinha mais de um prédio com aquele nome, eu ficava, Putz, e agora? Qual desses que será, né? Então, não tinha conhecimento de preço, era bem difícil. Às vezes eu pensava assim, nossa, e agora? Eu acho que é melhor eu desistir, porque eu não estou você pensou em conseguindo. desistir nesse início? Sim, porque eu não conseguia. Eu falava assim, eu não vou conseguir atender, né, a demanda do corretor. Ele chega com todo entusiasmo, "Ó, você pode me ajudar? Estou com esse cliente", e eu vi ali uma responsabilidade, porque o Sim, sim, corretor estava com o cliente, precisava do produto para atender aquele cliente. Então, eu tinha uma responsabilidade de dar um retorno para o corretor, sim. né? E às vezes eu não conseguia, porque não tinha esse conhecimento, então demorava, mas eu não desisti. O que eu fiz? Eu procurei conhecer, né? Como se diz, estudar o Estudar, mercado, literalmente. e isso, conhecer prédio, condomínio, isso faz toda a diferença, porque Total, né? hoje, quando o corretor chega
para mim com uma demanda, eu já procuro dentro da minha carteira. Não, peraí, aquele imóvel serve para aquele cliente do corretor. Já tenho, Você já ajuda até o corretor isso, a identificar o produto para o cliente dele. Isso isso. é legal. E às vezes não só na minha carteira. Se a gente tem aqui na empresa o comitê, eu estou no comitê, às vezes está passando um imóvel de um outro captador, e eu sei que o corretor tem um cliente para aquele imóvel, eu já falo, ó, fulano, o corretor tal tem um cliente para o seu imóvel. Então, assim, hoje eu consigo identificar. Legal, legal. Isso é maturidade, você tem muito estudo, né? E me diz aqui, e teve em algum momento específico, desse início principalmente do processo, que teve alguma coisa que você falou assim, putz, a partir de agora eu não faço mais isso, vou fazer isso, algum estalo, algum insight que mudou teu jogo ou não? Sim, Teve? teve. Foi, eu creio que esse, né, que eu já até comentei de não olhar, não focar no resultado Legal. e focar no trabalho, Só na produção. só na produção, Legal. né? Porque Captar, 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 independente se o povo visita ou se vende, só nisso. isso, Legal, legal. E me conta aqui, você foi a nossa campeã de captação de imóveis vendidos em 2024. Repetiu 2025, não é isso? Está hoje líder em 26, né? Até o momento. E me diz aqui, o que mudou quando a gente fala de 24 para 25? O que mudou basicamente de um ano para o outro que fez o teu resultado crescer tanto? eu investi mais em produtos de alto padrão, Ticket mais né? alto. Isso, ticket mais alto. Legal. E não só isso, eu creio que caminhando junto com a empresa, porque a empresa também me ofereceu um suporte de marketing, a equipe. Então, houve também, né, da empresa esse retorno, Legal. né? Não foi só o meu trabalho. Lógico, trabalhei muito mais do que o outro ano. Trabalhou mais já em É, 25? trabalhei muito mais. Aí, bebê, tá vendo, bebê? Só trabalhar mais que o resultado da mesa é maravilhoso, tá vendo? Trabalhei muito mais com estratégias, né, buscando esses imóveis de alto padrão, de um ticket mais elevado, e em conjunto com a empresa. Me conta uma coisa aqui, a gente sabe que muitas pessoas, quando começam a ter resultado no nosso mercado, seja na venda ou na captação, entra muito dinheiro, Sim. porque volume grande de venda entra muito dinheiro. E o que mudou na sua cabeça quando você começou a ter resultado assim consistente? Ou seja, um mês de repente vendeu pra caramba, você pô, legal, entrou um dinheiro bom, no outro mês, pô, legal. E o que mudou na Jussara nesse momento? Olha, o meu foco foi sempre me manter, né? Manter o foco no trabalho. A gente sabe que tem essa questão de. Eu tive grandes resultados, então tive valores expressivos. Mas em questão de valores, foi investimento, né? De não sair, como se diz, Tem gastando. gente que se perde. Isso, que se O Lico perde. contou pra gente no episódio 1 que ele fez uma venda grande que foi pra Europa, ficou 40 dias na Europa, trocou de carro. Então, assim, a gente vê muito isso. Sim, Mas sim. você continua ali focada, né? Isso, continuei, como se diz, como se não tivesse ganhado aquele valor, porque não saí gastando, né? Procurei investir aquele valor, porque hoje a pessoa, né, às vezes ela pensa, nossa, tem esse valor e não se preocupa com o futuro, né? Em investir, em fazer algo que seja proveitoso, né? Lógico que a gente fez viagens e tal, mas tudo dentro de um padrão, dentro de um padrão Você nosso. não meio que deslumbrou. Isso, não. Manteve ali a vida normal. Normal. Legal. E Normal. continuou trabalhando pra caramba. Isso. Legal. E me diz aqui uma dica até para quem está nos ouvindo. Como é que você foi construindo, que eu sei que você tem, uma sua rede de relacionamento, de cliente, de indicação ao longo desse tempo? Foi o trabalho, né? Ali a seriedade. Eu procuro muito passar isso para os proprietários. A seriedade do meu trabalho, o zelo que eu tenho com o imóvel dele, com a divulgação. A gente sabe que a gente lida com sonhos, né? Tanto do proprietário que está vendendo o imóvel, como do cliente que está buscando comprar. Sim. A gente lida com vidas, com sonhos. Então, assim, a maioria dos proprietários, eles comentam isso. Eu vi a seriedade do seu trabalho. Olha que legal. E ali começa, me indica Um relacionamento isso vai te indicar que é o melhor cliente que da tem. indicação, né? Eu recebo várias indicações, vários imóveis que chegam dessa forma para Que mim. legal, que
legal, parabéns. E Obrigada. como é que é, conta um pouquinho, como é que é a tua rotina de captação? O que que você faz assim todo dia que você não abre mão? Assim, eu sou meio neurótica às vezes, né? Meu esposo até fala. Se deixar, eu quero ficar ali vendo tudo que entrou, né? Eu Manda tenho todo dia o dia inteiro. isso, se deixar, sábado, domingo, tá ali focada 100% no computador, vendo, né, o que que entrou de novo no mercado para trazer para nossa empresa, Legal. para a gente atender melhor a cada dia os nossos clientes. Então, a minha rotina é todo dia verificar o que tem de novo no mercado, que atenda aos nossos Legal, clientes. legal, E vou fazer contato com esses proprietários legal. ao longo do dia. E é assim que você identifica um imóvel em potencial para captar? O imóvel, assim, em potencial que eu identifico é os 3 P's, né, que a gente usa na corretagem: ponto, preço e E ponto, produto. preço e produto. Isso, sempre me confundo, já ia falar localização. Então eu olho para isso, né? Primeiramente, quando eu vejo um imóvel, eu vejo se ele tem esses pontos e foco nesses imóveis que têm esse perfil. Essa característica, né? Isso. E o seu foco ele é mais voltado para o médio e alto padrão. Você até comentou aqui que uma grande virada que você deu de 2024 para 2025 foi começar a captar imóveis de ticket mais elevado, né? E quando a gente começa a focar nesse tipo de produto, você vai atender um tipo de cliente mais específico, que às vezes tem algumas restrições, né? Como é que é esse atendimento? O que que você fala? O que que esse proprietário de alto padrão precisa e o que que ele quer ouvir no geral? Confiança, a gente tem que passar para esse proprietário, Legal. a confiança, a seriedade do trabalho, a transparência, né, que um proprietário, Verdade, né? isso, de alto padrão busca. Legal. E hoje, Sara, a gente sabe que eu escuto às vezes de mentorados nossos, você já cansou de ir nas nossas imersões, já participou do Sim, nosso, em aulas nossas, né, junto com o isso. Felipe, contribuindo muito, né? E o Uhum. pessoal às vezes tem uma ilusão de que vai ligar para um proprietário e que vai ser facinho de captar imóvel, né? Queria que você contasse aqui para a gente qual que é a maior objeção que você encontra hoje quando vai abordar um proprietário para captar um imóvel. A maioria, meu imóvel já está em várias Já está à imobiliárias. venda em um monte de lugar, fala Isso. isso. Então, assim, eu tento mostrar para esse proprietário a seriedade do nosso trabalho, que Perfeito. nós fazemos um trabalho dentro do perfil com clientes dentro do perfil do imóvel dele, né? Porque assim, proprietário às vezes ele não quer abrir para outras imobiliárias porque são muitas visitas e às Um vezes monte de corretor ligando. isso, um monte de corretor ligando e às vezes se leva cliente no imóvel que não tem o perfil do imóvel. É um 3 quartos, o cliente está buscando 4 quartos. Então eu mostro para esse proprietário que aqui na Luiz Renato Imóveis a gente busca fazer uma seleção, né? A gente leva o cliente no imóvel certo. E eu Legal. tive várias vendas de imóveis com uma visita, porque a gente fez esse trabalho de filtrar bem ali o cliente, de ver realmente esse imóvel se encaixa dentro do perfil do cliente. Então foi uma visita e a venda Olha que ocorreu. legal. E às vezes eu escuto muito, não sei se você escuta isso muito também, mas eu já escutei de muito corretor que fala que proprietário tem muita resistência, e já escutei também de donos de imóveis, vários amigos conhecidos, que falam assim: ah, não, o cara me liga só para captar, depois não me dá atenção. Ou seja, tem muito corretor que, infelizmente, quer só captar para colocar na carteira da empresa e larga essa pessoa para lá. Então, Hum, infelizmente, existe isso, né? Sim. E como é que você mantém esse relacionamento com o proprietário? Porque você capta pra caramba, então quanto mais você capta, mais relacionamento você vai criando, vai gerando ali. Mas como é que você gerencia, como é que você mantém esse relacionamento depois que você capta o imóvel até ele ser vendido ou não? Às vezes pode acontecer da gente entrar em contato com o proprietário, nossa, eu tenho um cliente específico para o seu imóvel. Só que nesse meio caminho o cliente comprou um outro imóvel, Muda de perfil, mudou o acontece. perfil, né?
E eu busco passar essa transparência para o proprietário. Olha, eu entrei em contato com você referente ao cliente, mas o cliente teve uma situação, mudou o perfil, ele precisava de um financiamento. Infelizmente, o que ele viu, as parcelas não vão se adequar ao que ele está buscando. Então, eu passo essa seriedade para o proprietário, né? Busco sempre dar um retorno para o Esse é o proprietário. ponto principal, Sara, que eu Isso. vejo. É dar um retorno, é dar É, uma satisfação. sim, Porque às vezes até acontece alguma visita, tem alguma evolução, mas as pessoas não falam nada. Eu cansei de já escutar de amigos falando assim, pô, o cara visitou meu imóvel, e aí? Ele quer saber, porque por mais que a gente saiba que às vezes tem que ter 10, 20, 50 visitas no imóvel para vender, a gente não sabe, no geral, não é comum ter uma, duas, não é sim, comum. não é comum. Mas o proprietário, quando recebe um cliente lá, ele tem uma expectativa de que vai vender. Sim, E, infelizmente, muitos corretores não dão retorno. E aí isso desgasta. É ruim, né? é E quando ruim. você dá um retorno, dá uma satisfação, ó, visitou, ó, captei para ele, mas ele não tem capacidade financeira, Hum, mudou de perfil. Só pelo fato de você dar esse retorno, você já ganha a confiança dele, isso. né? E ali também nesse feedback que a gente passa para os proprietários após a visita, a gente consegue ajustar. Às vezes o imóvel está fora do preço, Aí você ganha a é, confiança dele. isso. Você consegue ajustar alguns pontos com o proprietário que vai ajudar a vender aquele imóvel. Legal, Então legal. faz toda a diferença E assim, esse retorno. além desse erro que a gente já falou dos corretores, qual que é o principal, ou se tiver outro principal, outro erro grande que você vê que a maioria dos corretores cometem na captação em específico? Esse que a gente já comentou, de não ter, né, esse Que não dá feedback retorno, isso aí para é os gravíssimo, né? proprietários, e eu acho assim, é a ansiedade, né, que é natural do ser humano, a ansiedade de querer ter esse retorno, esse resultado Rápido, né? rápido. E aí muitos não conseguem manter o foco por causa, né, não vê o resultado no tempo esperado dele, E acaba que na e acaba. captação você vai plantando, que nem você falou aqui no começo. No começo foi desafiador porque você começa a captar e não tem venda porque você começa com uma carteira menor. Sim, Aí passaram-se 2 meses, 3 meses, de repente, bum, carteira vai crescendo, aí começa a ter mais volume de visita e a isso. venda, e a pessoa ansiosa não consegue lidar com o A tempo venda ela é consequência de um de um trabalho, trabalho. né? Perfeito, perfeito. É como o plantio mesmo que você mencionou. Não tem como eu plantar a batata hoje e eu já colher ela hoje. Então, ela tem um tempo. Lógico, você pode captar um imóvel hoje, pode ser vendido, Sim, mas como você mesmo sempre fala, não é uma regra, né? É uma exceção, exceção. Não é comum, né, né? Jussara? Não Não é é comum. comum. Então, assim, a gente planta e você tem que aguardar o processo natural de ter o resultado. Verdade. Ô, Jussara, teve algum imóvel em específico desses centenas que você já captou, para não falar milhares, que eu acho que já passou de mil, com certeza, nesse tempo, imagino, né? Mas dessas centenas de imóveis, teve algum específico que teve, às vezes, alguma negociação, que o negócio caiu, ou às vezes e que você, às vezes, pensou, putz, eu errei nisso, eu podia ter ajustado. Teve algum fato específico de um imóvel que você aprendeu com essa não evolução desse negócio? Você se lembra, assim? Te marcou? Eu trago uma coisa para mim desde o começo. Se não deu certo, eu não consegui captar aquele imóvel, a venda não deu certo, eu não fico remoendo aquele sentimento. Como se diz, bola para frente, tem mais Segue a imóveis. vida. Segue a vida. Legal. Porque é muito ruim se eu ficar nesse sentimento, eu não vou conseguir andar para frente, eu vou estar sempre olhando para trás. Então, eu trago isso desde o começo comigo. Legal. E teve assim já algum erro que é natural a gente cometer no processo. Só erra quem Sim, faz, né? Senão sim. quem não faz não erra. Mas teve algum erro que você já teve, que você já cometeu com algum proprietário e que você fala, putz, dei mole aqui, aprendi, nunca mais faço isso. Nossa, Na prática aqui, o que eu quero trazer aham, é a prática que a gente faz para o nosso ouvinte aqui aham. aprender com o erro de quem é campeão hoje, né? Nossa, já teve tantos, mas o que mais me marcou assim, no começo, eu fui captar uma cobertura. Poxa, localização excelente. De Falei, quanto? Mais cara? nossa, Quanto? era 2 milhões numa Imóvel caro, imóvel Chieta. caro, imóvel caro. Falei, nossa, a cobertura tem um potencial, assim, a localização, Pontaço, a imóvel vista. bacana. eh,
Eu gosto muito de olhar o imóvel como se fosse eu fosse comprar. Então eu vi É aquele importante. isso, eu vi aquela cobertura, falei: "Nossa, essa cobertura é ótima, eu tenho que levar os corretores". Aí vi quem estava na imobiliária, gente, estou indo agora captar uma cobertura, vou fazer foto, vamos lá, vocês têm que conhecer a cobertura. Só que eu nem avisei o proprietário Ah, que eu estaria levando outras pessoas. outras pessoas Se comigo. emocionou, saiu chamando o povo. Chamei todo mundo que estava lá, os E qual corretores, foi? aí foi, né, várias pessoas, os corretores ali. Aí cheguei com uma tropa. O proprietário olhou para mim e falou assim: Nossa, chegou com uma tropa. Eu falei: Ele falou, aí Nossa, você, na hora você falou, meio que gelou. aí eu, ai, me perdoa, né? Então, assim, foi esse erro que eu trago, assim, Que que é um erro foi de comunicação, isso. alinhamento, né? Faltou eu comunicar, olha, eu posso levar? É porque ele não estava A esperando pessoa não se receber preparou. tantas pessoas, né? Tava me aguardando. Ali eu chego com 6, 7 pessoas, né? Então ele se assustou um pouco. Eu Ah, que acho que legal, que faltou. Esse legal. foi o erro. Ô, Jussara, é muito bacana quando a gente vê a evolução nossa, né? Maturidade de vida profissional. Sim. No seu caso, num curtíssimo espaço de tempo, você teve um brilhante resultado. Mas o que que você diria hoje para a Jussara de 3 anos atrás, quando começou na captação, com medo, insegura, sem conhecer de produto, tomando porrada? O que que você diria para aquela Jussara hoje? O que eu diria para mim mesmo? Continua, vai dar certo. Acredita no processo? Isso, não desiste, né? Porque é um Legal, legal. processo. E no começo a gente não consegue ver nem isso que você. No começo você olha e fala assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Então, assim, eu acho que essa é a palavra ideal. E, Vai, continua que e vai dar muita gente certo. desiste na hora que vai começar a colher, né? É É, engraçado, eu vejo muito isso na captação, o pessoal fica 1, 2, 3 meses, porque a gente já falou há pouco, tem um ciclo de resultado que é natural, sim, porque na venda a pessoa pode entrar e vender rápido, mas na captação não é comum, ele tem que sim, construir a carteira. Então esse início o pessoal não está preparado emocionalmente, eu nem falo financeiramente, emocionalmente emocionalmente. para ficar ali 1, 2, 3 meses e você teve que se organizar e entendeu isso de eu tenho que focar no meu, se eu focar na venda eu tô ferrada, né? Isso, porque assim, o nosso mercado depende muito do emocional Não, mas do 100%. corretor, do Sim. captador. Eu até falo com meu esposo, que ele trabalha aqui também, né, conosco. Sim, Marcão, claro. Isso. O captador, porque às vezes a gente vê um corretor perdendo venda, né? Estava ali com um cliente interessado, aí já estava com uma outra proposta, perdeu a venda Ok. do imóvel. E às vezes o corretor fica ali meio triste, que é o Isso. normal de todo ser humano. Não estou dizendo E que tem não um vai luto ali, ter né? isso, que não vai ter esse momento, mas esse momento ele não pode durar muito tempo, né? Isso não Lógico. atrapalha ele para frente. Sim, e nós, captadores, a gente perde venda a todo momento, porque a gente constrói uma carteira, tô ali com 100 imóveis, É mas todo verdade. dia tem imóvel daquela carteira que é É vendido. verdade. Porque às vezes você captou um hoje que já está à venda há 6 meses, Já. por exemplo. Já E aí aconteceu quando você capta comigo, já está em negociação em outro lugar, o próprio proprietário, não, né? já aconteceu comigo que eu fui fazer foto no imóvel no domingo. O proprietário só poderia me atender no domingo. Falei, não, eu vou. É, Comigo então não tem dia tem, não, não né? tem isso. Eu vou e tal, fui. Isso foi no domingo, na segunda-feira eu ia passar no comitê de avaliação. Segunda de manhã, fiz todo o trabalho, coloquei o imóvel no Tirou sistema, foto, todo o preencheu o trabalho, laudo, subiu, digitou o sistema, o processo todinho. todinho. Chega segunda de manhã, o proprietário me manda mensagem: Sara, eu vendi o apartamento. Ó, de domingo pra segunda. Ontem teve uma visita na parte da tarde, e o Putz, cliente já fez proposta, a gente já está fazendo putz, o contrato. Então, assim, a gente perde venda, né, acontece, todo faz momento. parte, Né? A faz gente está parte. ali perdendo, mas a gente tem que continuar, ter essa resistência de não ficar olhando para isso e olhar para frente. Porque senão você para, bloqueia, né? Faz Isso parte do processo, infelizmente não faz faz parte. parte, mas a Ter gente tem essa, que aprender a lidar com essas emoções. que não é fácil, né? Não, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter uma resistência emocional muito grande para você não ficar nesse sentimento. Infelizmente, a gente vê, se a gente parar para observar o corretor, o captador, que não tem
resultado, às vezes não é nem porque ele não trabalha, é uma pessoa esforçada, Sim, dedicada, sim. mas ele fica preso a esses sentimentos e ele não consegue ir para Isso frente. bloqueia ele completamente. Sim, não consegue Porque na hora que ele evoluir. vai entrar em contato com um proprietário ou com um cliente para atender, Quando... ele já está com aquela emoção pesada ali, com Isso. aquele desespero, né? Já passa a ansiedade, vai para um desespero, né? É. Isso é ruim, E isso é quando ele péssimo. vai para a visita, querendo ou não, de alguma forma, ele transmite algo para o cliente, Sim, com né? certeza. Porque quando a gente vai para uma visita, atender um cliente, a gente passa a nossa energia. Sim, Não tem isso, não, a energia não tem como esconder, sim. né? É de cada pessoa. Então, se o corretor ele vai para baixo, às vezes ele está até sorrindo, mas dentro dele ele está para baixo, aí ele está ali, será que vai comprar mesmo? É só mais um cliente. Na mente dele tem essas coisas, tem esse Isso já pensamento. atrapalha pra caramba o Então, contato dele ali com o cliente, já interfere no atendimento dele, lógico. totalmente, ele não consegue se doar 100%, né, Concordo para com aquele você. atendimento. Ô, Jussara, e por que, no geral, os corretores não gostam de captar imóvel? Porque assim, O que você acha? a captação, ela demanda muito tempo, Sim, né? A gente sabe que um corretor de alta performance, ele não vai estar focado na captação, ele ele vai vai estar focar na venda. isso, na Perfeito, venda. perfeito. Então você acha que é por conta disso? Porque acaba que é o processo da captação, né? Você tem Sim. que agendar, tem que ir lá, tirar foto, preencher lá o sistema. E você tem que primeiro, você tem que, como que se diz, focar em localizar o imóvel para aquele cliente. Então, o corretor, ele está atendendo um cliente. Se ele parar o atendimento dele, porque o corretor não tem só um cliente, Sim, tem vários vários. clientes Sim. ali na base dele. E ele está com um cliente específico que precisa de um imóvel. Ele tem que parar os outros atendimentos para ele, se ele for captar, para ele localizar qual imóvel, qual prédio que vai atender esse cliente, qual imóvel que tem à venda. Se não tem à venda, às vezes o cliente chega para a gente e ele fala: Olha, eu tenho interesse em comprar no prédio tal. Já estive nesse prédio, conheço esse prédio, tenho amigos que moram lá. Só que se a gente for ver no mercado, não tem nada anunciado. Então a gente tem que tentar fazer contato com proprietários nesse prédio para ver se tem algum imóvel que não está anunciado à venda, para ver se tem algum proprietário interessado em vender o Porque às vezes ele não está imóvel. anunciando, mas se você abordar ele, fala, ué, Ele dependendo eu tem, vendo, né? ele tem o Quantas vezes, interesse de né? vender. Então, olha o tempo que o corretor Você vai vai investir no parar cliente, é verdade. e sendo que ele tem outros clientes. Então, se ele for focar na captação, ele deixa os outros clientes, E aí ele não né? faz a venda, né? Isso. Ah, legal, concordo com você 100%. E para quem está pensando em entrar na captação, algum corretor que está escutando a gente aqui, Uhum. fala assim, o Jussara me convenceu a ser captador, que esse negócio é bom. O que você considera como indispensável para esse corretor fazer ou ter no início? Essa resistência, né, de não desistir, Ok, de confiar no processo, de confiar ali no trabalho dele que vai dar resultado, de procurar para ser um bom captador, acho que nem um bom corretor, vamos falar assim. A pessoa ela tem que ter nossa, agora me fugiu a palavra. Meu esposo até sempre fala, ele tem que ter, não é aptidão, não é ganância, a outra palavra, ambição. ambição. Me fugiu aqui É a agora. vontade de querer mais. Isso, a É isso. vontade de querer mais, de querer crescer. A pessoa ela tem que ser uma pessoa que ela tem que estar ligada ao mercado, Sim. né? O que Estudando está. pra caramba, né? E isso, se ela trabalha num foco, numa região, ela tem que estar atenta ao que tem ali naquele mercado, né? A venda, o que está entrando, ela tem que conhecer aquela região que ela trabalha. Então, ela tem que estar totalmente Focada nisso. focada e buscando crescer, porque se ela não buscar crescer, não buscar ter conhecimento do mercado que ela trabalha, ela não vai conseguir ter resultado. Muito bom, muito bom. Concordo com você 100%. Conversa muito boa, Jussara. Muito feliz em recebê-la aqui. Conversa extremamente enriquecedora. Agora eu queria que você me contasse, em off aqui, porque não tem ninguém nos vendo, nem ouvindo. Você ganhou 2024 aqui na empresa. Ganhou 2025 com um ano assim de recorde, né, para você também, que eu sei, um ano maravilhoso, né? Sim. E aí eu quero saber o seguinte, entre nós aqui, o que que você está fazendo para 2026
ser um ano de recorde, para você superar ainda mais o que você fez em 25, que eu sei, te conhecendo, eu sei que você quer o próximo passo, você quer o Sim. próximo nível. Então, nos conte aqui o que você está fazendo para esse ano. Então, estou buscando crescer a minha marca pessoal, né? Trabalhar o meu Instagram, Você está fazendo um belo trabalho, legal. buscando também a minha comunicação, né? Melhorar, né? Todas as formas. E trabalhar mais, né? A gente Tem nunca tempo pode para trabalhar mais, Sara? trabalhar mais. Eu lembro quando a Jussara começou aqui, alguém me falou uma vez, porque o pessoal, a gente vê quando sobe os imóveis, né? E Aham. eu lembro da turma falando assim, "Ô, a Jussara lança imóvel sexta-feira, sábado, domingo, 10, 11 da noite, ela não para, a Jussara é a máquina de captar e imóvel entrando o tempo inteiro, né? Isso é verdade, né? A É, gente via pelo sistema. não tenho assim horário, né? Até porque assim, se eu tenho um propósito, eu tenho um foco, então não vou desistir. Então é mais trabalho. Se eu quero bater, né, como se diz o ano Que é essa passado, ideia, né? sim, eu tenho Esse é o que. foco, né? Esse é o foco. Eu tenho que me esforçar mais. E hoje você capta em média quantos imóveis por mês, Jussara? Por mês, 30. 30. 30, Ou seja, um 35. volume bom pra caramba, né? 30, 35 imóveis dentro da nossa região de atuação, Isso. médio alto padrão, ou seja, um volume absurdo, né? Fora da média, né? Tem que se esforçar. Acima da média, é acima da Tem média. que se esforçar, Parabéns. né? Belíssimo Porque às resultado. vezes, Luiz, a pessoa olha para uma pessoa que está tendo resultado e tal, mas ela não vê o que está por trás. Jussara, concordo 100%. Entendeu? As pessoas só veem o palco do coleguinha. Isso. Ninguém vê o bastidor. Então, Ninguém vê o que você está assim, fazendo de noite. Ninguém vê o que você está não fazendo de vê os manhã cedo. sacrifícios que não Ninguém vê. ficam ali gritando para todo mundo, né? Então, igual você falou, que comentaram com você, lança o imóvel 10, meia-noite. Então, assim, há um sacrifício por detrás desse resultado. Houve muito esforço, muita Sim, sim, entrega. sim. Então, é isso que faz a diferença para E se o ter um resultado vem, resultado. né? O Sim, trabalho devolve, né? A gente fala. devolve. Parabéns, muito, muito bom. Jussara, muito legal, muito boa conversa. Tenho certeza que foi um excelente episódio, cheio de insights, cheio de conselhos e dicas valiosíssimas. Antes da gente encerrar aqui, a gente tem um quadro final do nosso episódio, que é um bate-bola rápido que funciona assim. Eu falo uma palavra para você e aí eu quero que você responda com uma palavra, uma frase, sem filtrar muito, que venha na cabeça de forma muito natural, tá bom? Ok, Pode ser? vamos lá. Vamos lá então. Primeiro, não podia ser Ah, diferente. Proprietário. É oportunidade de eu mostrar o meu trabalho. Bacana. Rejeição. É difícil, mas tem que continuar. Confiança. Vem de Deus. Rotina. Importante. Imóvel. Sonhos, Recorde. esforço, Propósito. ajudar as pessoas. Muito bom, muito bom. Aqui, muito feliz. Muitíssimo Eu obrigado que agradeço a pela sua oportunidade. participação aqui. Estamos encerrando o nosso terceiro episódio do Venda Mais com o Luiz Renato. Uma honra ter recebido você aqui, Jussara. Muito feliz com o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado. Manda a mensagem final aqui para a turma, para a gente se despedir. E não deixe de nos seguir, nos acompanhar nas nossas redes sociais. O quarto episódio está riquíssimo, imperdível. Manda a mensagem aqui final para o pessoal que nos assistiu aqui durante todo esse tempo. Ótimo. Posso olhar para essa É para câmera? essa câmera aqui mesmo. Eu olho para aquela ali, fica à vontade. Então, para você que está nessa profissão, né, de corretagem, seja corretor, captador, é não desistir. É você focar no seu trabalho. Lógico, a gente busca e quer o resultado que é a venda. Mas isso não vai depender totalmente de você. Mas se você focar em ser um bom profissional, em trabalhar ali com transparência, estar perto do proprietário, do seu cliente, sempre buscando fazer o melhor, você vai vir, você vai ter esses resultados. O resultado vai vir para você. Então, acho que isso faz toda a diferença. Você estar bem, focar em você, para que você leve o melhor para o seu cliente. Muito bom, parabéns. Obrigada. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Queridos, até o nosso próximo episódio. Beijos, abraços.